Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia. A vida com mais estilo. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Nesta edição você acompanha a reportagem da ação realizada pelo projeto Elevar o Amor. No quadro A Voz da Igreja, vamos trazer para você reflexões para o mês vocacional. E ainda nesse programa você acompanha a primeira parte da entrevista sobre a congregação passionista. Começa agora o nosso encontro semanal. Aconteceu na manhã do dia 8 de agosto uma formação com o epidemiologista Dr. Ronaldo Dyer sobre os protocolos necessários para a retomada das atividades de evangelização. A palestra foi transmitida pelo YouTube da Arquidiocese de Goiânia e está disponível para todos. As máscaras passam a ser um acessório das nossas roupas, nossas vestimentas. Pode até, se possível, fazer um estoquezinho de máscara para nunca ficar desprevenido. O álcool gel sempre na bolsa, no bolso, no carro, né? Na mesa de trabalho. Checar se na sua unidade de trabalho houve higienização, né, antes de você começar, né? A higienização não só no chão, mas em todas as superfícies, mesas, cadeiras, utensílios pessoais, objetos, tem que se passar por higienização. Ainda no dia 8 aconteceu no estádio Serra Dourada uma ação realizada pelo grupo Guardiões do Amor Maior, com o nome Elevar o Amor. O intuito foi rezar pelas famílias acometidas pela Covid-19. E nessa intenção de elevar o amor, exatamente homenagear aqueles que partiram daqui e que essas pessoas que partiram sejam lembradas por nós, para que nós possamos despertar o amor que existe dentro de nós. A reflexão que fica é: será que esses que foram para a morada do Pai não é apenas um sinal para que a gente possa voltar à vida estando vivo? Porque se nós estamos vivos e não amamos, é como se estivéssemos mortos. O projeto Elevar o Amor surgiu de um processo que nós vivemos, né? Com a minha mãe, que pegou Covid, e ela ficou 18 dias numa UTI e veio falecer. Só que nesses 18 dias a gente passou por experiências muito fortes, porque como a gente não pôde despedir dela, e essa doença tem essa característica, quando você percebe, a doença chega em sua casa. Poucos dias depois, a pessoa está na UTI e você não acessa mais. E quando se agrava, a pessoa é entubada e você não consegue mais falar nem comunicar com ela. E quando você menos espera, você perde a pessoa. E existem 100 mil pessoas no Brasil, famílias passando por isso. Então, a gente teve uma experiência muito forte, porque quando a gente estava passando por isso, a gente se sentiu amado. Porque a gente estava num seio de um grupo de oração e esse grupo foi lá e abraçou a nossa família. E esse amor, que é o verdadeiro amor que Jesus traz, né? Maria Teresa falava que a gente tem que amar até doer. E esse grupo, eu lembro que chorava com a gente na porta do hospital. Então esse amor é um amor cristão, é um amor que Jesus espera de nós. E esse movimento que a gente está fazendo aqui com 100 mil balões é para proclamar, levar um balão que é um sinal, falando: olha, aqui tem uma família que precisa de ser amada. Então, quando a gente leva esse balão, é como se a gente fizesse um sinal aos céus e a todos que estão ao redor dessa família, para que as pessoas possam ir lá e amar essa família. Vamos falar então sobre a vocação presbiteral. Em primeiro lugar, toda vocação é um chamado de Deus. A própria palavra vocação vem do latim vocare, quer dizer uma chamada, quer dizer chamar. No caso do presbítero, é um chamamento de Deus. Deus é que chama alguém que ele escolheu já desde toda a eternidade para ser seu sacerdote. Então, o padre, ele já nasce com a sua vocação definida. É claro que depois, ao longo da sua vida, ele vai descobrir a sua vocação e também, claro, dentro da sua liberdade,
vai dizer que sim ou não a Deus, mas é um chamado de Deus. Deus se manifesta na vida de uma pessoa dizendo a ele, de uma forma muito clara, a gente nota isso, que ele é uma pessoa escolhida dentre os homens, né, como está na carta aos Hebreus, para fazer essa ligação entre os homens e Deus. No fundo, o padre também é isso. Isso é uma coisa bonita da vocação presbiteral, que é essa ligação que o padre faz com Deus. O padre, no fundo, é aquela pessoa que está muito perto de Deus, né, para levar também outras pessoas a Deus. E também essa vocação, ela é uma vocação muito exigente, uma vocação muito sacrificada, porque ela é seguir a Cristo. E nós sabemos que Cristo sofreu, Cristo morreu na cruz, Cristo não levou uma vida fácil, e assim também os padres, os sacerdotes, seguem pelo mesmo caminho. E também o que nós temos com relação aos padres, porque hoje os padres fazem muitas coisas. Nós vemos o padre que é cantor, padre que é psicólogo, padre que é professor, enfim, e mesmo na paróquia o padre participa de muitas pastorais, temos mais de 30 pastorais hoje nas paróquias. Enfim, nós vemos o padre, digamos assim, ocupado com muitas coisas, mas a vocação do padre sempre está direcionada para o que nós chamamos de sacerdócio. O padre é o sacerdote de Cristo. E basicamente esse sacerdote ele vai ter que consagrar. Então ele atua na pessoa de Cristo justamente para consagrar o pão e o vinho, que se tornam o corpo e o sangue de Cristo, e também ele tem as suas mãos ungidas para perdoar os pecados. Então, basicamente, a vocação sacerdotal é isso, né? Temos que lembrar, porque infelizmente muitas vezes isto se esquece e as pessoas pensam que o sacerdote está para outras coisas. Não. Basicamente, o sacerdote está para fazer esse papel de Cristo no meio dos homens. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos falar sobre a vocação religiosa. Então, são pessoas que recebem de Deus, Deus as chama, né? Vocação sempre é um chamamento. Deus as chama para darem esse testemunho no meio do mundo. Esse testemunho se chama testemunho escatológico. É muito importante esse testemunho escatológico, principalmente nos dias atuais. O que quer dizer isso? Essas pessoas religiosas que se consagram a Deus dessa forma tão radical, elas nos mostram que o importante não é o que nós temos aqui nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem, tendo em vista uma vida futura, tendo em vista a eternidade. Então elas mostram através dos conselhos evangélicos, né, da pobreza principalmente, da obediência, da castidade, que elas estão aqui justamente para servir a Deus, para servir aos seus irmãos, para fazer a caridade, esperando receber a recompensa de Deus na outra vida, onde viverão lá eternamente. Então, é uma vocação que sempre existiu na igreja, né? Uma vocação muito bonita, e daí surgiram muitos santos e santas, porque realmente essa vocação faz com que haja uma conversão total da pessoa, a pessoa se converte totalmente a Deus, se converte totalmente a Cristo. As mulheres se dedicam às suas vocações como esposas de Cristo, também os homens, né, os religiosos, se dedicam a essa vocação como procurando identificar-se com Cristo em tudo e para tudo. Esta vocação, nos dias atuais, também anda um pouco esquecida, mas nós, na igreja, temos que pesquisar, temos que ver, temos que procurar entender um pouquinho mais desta vocação, porque vale a pena. Vale a pena porque pode nos ensinar muitas coisas. A vocação religiosa, o exemplo dos religiosos, o exemplo das religiosas, pode nos fazer compreender justamente esse aspecto da vida, que nós não estamos aqui para sempre, que nós estamos aqui de uma forma transitória, que logo passaremos para uma outra vida muito melhor do que esta. E esses homens, essas mulheres, eles nos mostram isso, nos mostram que já aqui vale a pena então esta entrega. A Arquidiocese de Goiânia parabeniza os aniversariantes da semana. No dia 15 de agosto, Monsenhor Ademário Benevides celebra 30 anos de ordenação presbiteral. No mesmo dia, Padre Fabiano da Silva comemora seu aniversário natalício. Ainda no dia 15, Padre Luiz Fernando de Oliveira celebra 37 anos de ordenação sacerdotal.
No dia 16, os padres Ednísio Pereira Vieira e Rafael Oliveira da Silva comemoram mais um ano de vida. No dia 17, Padre Wellington Pereira Silva celebra 7 anos de ordenação. No dia 18, Padre João Agostinho de Souza comemora seu aniversário natalício. No dia 19, Padre Tiago Martins Borges celebra mais um ano de vida. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas a respeito da tentação. Na oração do Pai Nosso rezamos: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É comum pensar que a tentação está intimamente ligada ao pecado. Por isso o questionamento: por qual motivo Jesus foi tentado? Ele pôde realmente ter sido tentado? Se Jesus foi verdadeiramente humano, então foi verdadeiramente tentado. Em Jesus não temos um Redentor incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele mesmo foi provado em tudo à nossa semelhança, exceto no pecado. A quem Jesus promete o reino de Deus? Segundo a primeira carta de São Paulo a Timóteo, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O reino de Deus começa com aqueles que se deixam transformar pelo seu amor. Segundo a experiência de Jesus, isso acontece sobretudo com os pobres e pequenos. De fato, existem pessoas afastadas da igreja que consideram Jesus fascinante por ele ter se dirigido primeiro aos excluídos socialmente, numa espécie de amor preferencial. No Sermão da Montanha, são os pobres e aflitos as vítimas da perseguição e da violência, todos os que procuram Deus de coração puro, todos os que buscam a sua misericórdia, a justiça e a paz, que têm acesso prioritário ao reino de Deus. Os pecadores são especialmente convidados. Como está escrito no Evangelho segundo São Marcos: não os que têm saúde que precisam de médico, mas os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Se você tem alguma dúvida a respeito da fé ou da doutrina católica, envie para nós um vídeo pelo WhatsApp do programa 99971 1422 ou uma mensagem pelo direct do Instagram que disponibilizamos na sua tela. Não podemos amar o que não conhecemos, e para amar a Cristo e a sua Igreja, precisamos conhecer cada vez mais. Continuando a nossa série de entrevistas, hoje nós vamos conversar com o Padre Jackson, ele que é da Congregação da Paixão de Jesus Cristo, missionário passionista. Essa congregação tem uma ligação muito grande com a Arquidiocese de Goiânia, já que o nosso arcebispo, Dom Washington Cruz, também é um missionário passionista. Padre Jackson, seja muito bem-vindo ao nosso programa Encontro Semanal, à nossa série, e eu queria iniciar o nosso bate-papo, o senhor contando um pouco como surgiu a Congregação da Paixão de Jesus Cristo. Eu que agradeço a oportunidade de poder partilhar com vocês, com toda a nossa arquidiocese, o nosso carisma, o nosso fundador, a nossa congregação. Nós surgimos no século XVIII. O nosso fundador nasce no dia 3 de janeiro de 1694, final do século XVII, né? E São Paulo da Cruz surge na igreja marcado profundamente pela espiritualidade de sua mãe, Ana Maria Massari. Ela que foi mãe de 16 filhos, perdendo 10 filhos dos 16, né? Então a família de São Paulo da Cruz é marcada pela morte, pela perda dos seus irmãos. E isso vai marcar profundamente a sua espiritualidade.
o seu jeito de ser na igreja. A sua mãe tinha uma devoção particular ao nome de Jesus. E é a mãe de São Paulo da Cruz que vai indicar a Paulo da Cruz a cruz de Jesus como um elemento central da vida do cristão. Então São Paulo da Cruz começa desde a sua infância, já na casa de seus pais, a ter contato com a paixão de Cristo. E aí vai surgindo então esse jovem que, inquieto por aquilo que rodeia a sua realidade, a realidade da sua família, ele que trabalhou com o pai como comerciante, mas depois como jovem ele vai escutando os anseios de Deus. E aí vai querendo dar respostas também ao chamado de Deus. Na época de São Paulo da Cruz, então, existia um olhar para o crucificado, cultuando o dolorismo, e aqui está a novidade de São Paulo da Cruz. Ele olha para o crucificado como alguém que é apaixonado pelo mistério pascal, e ele percebe que, por dentro, a paixão de Cristo está escrita com letras de amor, porque Deus se entrega na liberdade, porque ama a humanidade e deseja nos resgatar, e por fora, as marcas da dor que estão nas chagas de nosso Senhor. Então, São Paulo da Cruz ensina os passionistas e todo o povo que está em volta de nossa espiritualidade a olhar para a cruz na perspectiva do amor e não da dor. Claro que existe o sofrimento da morte, porém, a morte não é o fim. Por isso que nós, missionários passionistas, não somos homens da morte, da paixão. Algumas vezes confundiam dizendo, e até hoje, vocês são os homens da cruz. Também, porém, com o fim na ressurreição. Somos missionários do mistério pascal. E isso é bonito em São Paulo da Cruz. Um outro pilar de São Paulo da Cruz é a direção espiritual. São Paulo da Cruz foi um exímio diretor espiritual, através de cartas e direcionamentos, inclusive de bispos que ele direcionava. Uma outra coisa forte em São Paulo da Cruz é ensinar o povo a rezar. E ensinar o povo a rezar diante do crucificado. Paulo da Cruz tem muito forte as cartas de Paulo. Anunciamos Cristo e Cristo crucificado. E na próxima semana você assiste a segunda parte desta entrevista. A Arquidiocese de Goiânia parabeniza os aniversariantes da semana. No dia 15 de agosto, Monsenhor Ademário Benevides celebra 30 anos de ordenação presbiteral. No mesmo dia, Padre Fabiano da Silva comemora seu aniversário natalício. Ainda no dia 15, Padre Luiz Fernando de Oliveira celebra 37 anos de ordenação sacerdotal. No dia 16, os padres Ednísio Pereira Vieira e Rafael Oliveira da Silva comemoram mais um ano de vida. No dia 17, Padre Wellington Pereira Silva celebra 7 anos de ordenação. No dia 18, Padre João Agostinho de Souza comemora seu aniversário natalício. No dia 19, Padre Tiago Martins Borges celebra mais um ano de vida. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lança a Ação Solidária Emergencial da Igreja no Brasil, uma mobilização que estimula a solidariedade. Para fortalecer as iniciativas de cuidado com o próximo diante da pandemia, a CNBB convida a todos a estenderem as mãos aos que mais precisam. Doe alimentos, produtos de higiene, atenção e apoio. Procure sua comunidade, sua paróquia e participe, porque é tempo de cuidar. Uma ação da CNBB e da Caritas. Por que os padres não se casam? Se você já fez essa pergunta alguma vez ou sempre fica em dúvida quando alguém te questiona, pare de ficar no eu acho e assiste esse vídeo. O que nós vamos falar aqui serve em grande parte para todas aquelas pessoas que compreendem a sua vocação como celibatária, ou seja, os religiosos, religiosas, padres e leigos que compreendem que a sua vocação inclui
viver sem se casar. Uma coisa importante que nos ensina a teologia do corpo é que nós fomos criados para ser esposo e esposa, pai e mãe. O X da questão é que nem todo mundo precisa se casar para concretizar essa dimensão da sua vida. Eu posso ser esposo e pai sem ter um filho biológico e sem ter uma mulher concreta para viver a dimensão esponsal da minha vida. Outra coisa importante é o que a igreja ensina sobre a vocação ao celibato antes de explicar as razões para que uma pessoa a abrace. São João Paulo II diz assim na Pastores da Bovobis: o carisma do celibato, mesmo quando é autêntico e provado, deixa intactas as tendências da afetividade e as excitações do instinto. O celibatário, então, não é alguém que não sente nada ou um assexuado. Não, é um homem ou mulher que entende que a sua vocação é viver todo para Deus, mesmo com todos os seus desejos, vivendo dedicado totalmente a Ele. Para lidar com todos esses desejos, vai trilhar um longo caminho para a maturidade afetiva, para adquirir todas as virtudes necessárias para viver a vocação ao celibato. Então vamos às razões para o celibato no sacerdócio. Elas são tiradas de um documento de São Paulo VI chamado Sacerdotalis Celibatus, de 1967. E o Papa Paulo VI não ignora todos os questionamentos ao celibato. É tão interessante que no documento ele começa enumerando todos os questionamentos possíveis, até talvez um que você nunca imaginou, para por que não ter o celibato na igreja. Mas mesmo com todos os questionamentos, ele reafirma as 3 razões que fazem muito importante o celibato na igreja. Existem razões cristológicas, eclesiológicas e escatológicas. Eu vou explicar tudo isso, não se preocupe com esses nomes difíceis. Razão cristológica. O celibato só pode ser compreendido à luz da novidade que Cristo trouxe a esse mundo. Se você não está aberto, ou se a pessoa que te questiona não está aberta a acolher toda a novidade que Cristo trouxe a esse mundo, esqueça. Você não vai entender e acolher o celibato. Primeiro, nós devemos entender que o casamento sempre foi querido por Deus, mas em Jesus ele ganhou um novo significado. Jesus tornou essa união entre homem e mulher, entre 2 cristãos, um sacramento. E esse sacramento sinaliza, simboliza a união entre Cristo e a igreja. Mas é exatamente esse Cristo que é apresentado em Efésios 5 como modelo de todo marido, esse Cristo viveu na virgindade durante toda a sua vida e nunca se casou. Então Jesus inclui em si a vocação esponsal, mas uma vocação esponsal vivida no celibato. Para manifestar toda a novidade de Cristo que trouxe a esse mundo, a sua união com a igreja, são necessários 2 sacramentos ou 2 vocações, a vocação matrimonial e a vocação ao celibato. A vocação matrimonial, simbolizando essa união com o esposo, a esposa e filhos, e a vocação celibatária, mostrando esse mesmo amor de um outro modo, vivendo solteiro, celibatário, como Cristo viveu. E Jesus, além de viver essa vocação, ele também chamou outros homens a segui-lo e renunciar tudo por causa dele. E lá no capítulo 19 de Mateus, Jesus recomendou uma consagração ainda mais especial a ele sob a misteriosa imagem do eunuco pelo reino dos céus. Ensinamento que Jesus mesmo disse que muitos não compreenderiam. Então, muitos homens, e dentre eles o padre, deve primeiro se assemelhar a Cristo, sumo e eterno sacerdote, que viveu durante toda a sua vida esse estado do celibato. Agora vamos para o segundo motivo eclesiológico. Se Jesus é o esposo da igreja, o padre também vai manifestar ainda mais ser Cristo, ser outro Cristo, vivendo também esse amor integral à igreja, amando a igreja como Cristo amou e gerando nela filhos sobrenaturalmente. Para esse amor, facilita uma plena liberdade do padre que é possível exatamente por esse estado de ser solteiro. Assim ele pode fazer uma doação sem divisões. Ele pode dedicar-se mais ao estudo da palavra, à oração da liturgia das horas e à Eucaristia cotidiana numa profunda e contínua vida de oração. E o Papa diz que assim
o padre vive uma morte continuada para viver uma doação total, renunciando ao amor legítimo de uma família, encontrando a fecundidade em Cristo. Assim, o padre pode dedicar-se integralmente à sua comunidade, dando-lhe mais liberdade e disponibilidade. E agora nós vamos para o terceiro motivo escatológico. Escatológico significa as coisas últimas, o céu, o inferno, o purgatório. E Jesus ensina em Mateus 22:30 que no céu não haverá mais o casamento entre homem e mulher, já que o matrimônio é um sinal de algo que nós vamos viver já plenamente no céu. Para mim, esse é um dos sinais mais interessantes que me ajudaram também a entender melhor a vocação ao celibato. O celibato é viver antecipadamente o que todas as pessoas vão viver no céu. E por isso, para que essa vocação realmente seja acolhida no coração do celibatário ou para quem convive com ele, é necessário ter fé, porque realmente o ser celibatário necessita uma fé no céu, uma fé na eternidade, já que o celibato é a concretização aqui e agora do que todo mundo, se Deus quiser, eu e você, viveremos no céu. E o testemunho de uma vocação dessa, vivida de maneira verdadeira, pode ajudar as outras vocações a se entenderem melhor, até o matrimônio, como também acontece pelo contrário, já que o padre vive como esposo da igreja, o matrimônio entre um homem e uma mulher que testemunhe realmente a sua vida, também ajuda um padre a viver o seu celibato. E aí, nós tiramos todas as suas dúvidas sobre por que o padre não se casa? Então, manda esse vídeo para aquela pessoa que sempre te pergunta ou que ainda está em dúvida. Se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários, se inscreva no nosso canal. Só não deixe de continuar a provocar e ser provocado. Na última semana, demos início a uma reflexão acerca da graça atual. Vimos que ela opera diretamente sobre as nossas faculdades espirituais e também sobre as nossas faculdades sensitivas. Hoje vamos tratar sobre o seu modo de ação. A graça atual age em nós de modo físico e moral. Moralmente, pela persuasão e pelos atrativos, como por exemplo no modo em que uma mãe, para ajudar o seu filho a andar, de modo bem suave, o chama e o atrai, lhe prometendo uma recompensa. Fisicamente, a graça atual acrescenta novas forças às nossas faculdades, que por vezes são demasiadamente fracas para agir por si mesmas. Em comparação, podemos citar a mãe que toma o filho nos braços e o ajuda não somente com a voz, mas também com atos e gestos, o auxilia a dar alguns passos para a frente. Todas as escolas teológicas admitem que a graça operante atua fisicamente produzindo em nossa alma movimentos involuntários. Sob outro aspecto, a graça previne o nosso livre consentimento ou acompanha na realização do ato. Deste modo, por exemplo, é possível que venha à minha mente o pensamento de fazer um ato de amor por Deus sem que eu tenha feito qualquer coisa para suscitar este pensamento. É uma graça preveniente, ou seja, que induz à prática do bem. É como um bom pensamento que Deus me dá. Se eu recebo bem esta graça e me esforço para produzir este ato de amor, o realizo com o auxílio da graça divina que atua em mim. Assim, podemos diferenciar os dois modos de ação da graça. Ela é operante e cooperante. A graça operante, pela qual Deus atua em nós sem nós, e a graça cooperante, pela qual Deus atua em nós e conosco e com a nossa livre cooperação. Na próxima semana vamos tratar da graça atual no aspecto da necessidade. Chegamos ao final de mais um programa, mas você pode nos acompanhar pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. A gente se vê na próxima semana no nosso encontro semanal. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente, com o coração alegre e cheio de temor, pois sei onde o Senhor me levará. Onde estaria eu
Se não fosse o seu amor, Senhor, como seria feliz se não fizesse o que me manda o meu Senhor? Torna-me um consagrado por amor. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti